Muito bem, então hoje nós vamos iniciar o primeiro passo, o primeiro princípio, o primeiro dia de como nós podemos estar caminhando na presença de Deus. E para isso, eu vou trazer para você aqui uma frase. E essa frase é uma frase de início que nós iremos usar em todos os 12 passos. E essa frase é a seguinte: estar ciente da presença de Deus significa, então eu vou repetir, estar ciente da presença de Deus significa. Então o primeiro passo de hoje, o primeiro dia, vamos complementar com essa seguinte palavra. Estar ciente da presença de Deus significa que Ele está presente em nosso pensamento todos os dias. Para exemplificar e para deixar isso bem claro para você, eu trouxe aqui 2 exemplos. Eu tenho aqui em mãos isso aqui é o quê? Um lencinho umedecido, ok? E tenho também aqui um pacotinho de fraldas. Os dois juntos, se eu fosse perguntar para você, o que isso te lembra? Ora, é muito óbvio que nos lembra de criança, de bebê, né? Então vamos imaginar aqui uma situação comigo. Imagina que o pai e a mãe têm ali o seu bebê, né, e ele é novinho ainda, e então acaba de ser amamentado, está à noite e já está findando o dia. Eles então levam a criança para o berço, e vamos supor que o berço está em um outro cômodo, e eles estão no outro cômodo. Apagam as luzes e então vão para o fim da noite para dormir. O pai e a mãe estão ali. Eles estão sempre atentos e o pensamento deles está conectado com a criança. A qualquer barulho, a qualquer resmungar, eles estão atentos para qualquer tipo de ação que deve ser tomada para ajudar aquele bebê. Mesmo sabendo que às vezes não é possível enxergar, ou mesmo sabendo que não há um barulho que venha da criança ali, o pensamento do pai e da mãe está contínuo, está sempre ali aberto e contínuo, pensando naquele bebê, naquela criança. Veja bem, esta é a mesma forma de aplicação que eu trago aqui quando se refere a Deus, né? Deus está ao nosso lado, nós temos que ter ciência disso. Inclusive, quando nós falamos assim, oramos uma oração muito comum, que é a seguinte: Deus esteja comigo hoje, Deus esteja conosco nessa viagem. Ora, irmão, na realidade, e minha irmã, na realidade Deus nunca deixou de estar conosco. Ele prometeu isso lá no livro de Mateus, que estaria conosco sempre. E para complementar, eu quero trazer aqui da Palavra de Deus o livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, na nova versão transformadora. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então aqui ele traz 2 verbos, nós chamamos de verbos imperativos, porque ele está ordenando algo, não é? Então o verbo mantenham seus olhos fixos e pensem nas coisas do alto, onde Deus está, e não nas coisas da terra. E para analisar esses 2 verbos, imagina só uma cena comigo. Vamos dizer que a sua mãe chega lá e pede para você: vai lavar a louça, né? Então você tem uma ordem também, uma ordem imperativa: vai lavar a louça. Mas aqui não é exatamente isso que ele está dizendo. Ele é um pouquinho mais profundo. E a ideia seria a seguinte: como se a sua mãe ou seu pai chegasse para você e falasse assim: continue lavando a louça. Então tem uma ação que já iniciou,
E tem uma outra ação imperativa também, que está dizendo, continue lavando a louça. E isso é muito importante. Qual que é a implicação aqui? Qual que é a implicação e a aplicação para nós? Quando Paulo deu os ensinamentos à igreja de Colossos, eles receberam esse ensinamento. Então, o que eles tinham que fazer com o ensinamento? Continuar vivendo o ensinamento. E é exatamente isso que aplica-se à ideia de estar pensando no Senhor. Você que está em Cristo Jesus, que é salvo pelo sangue do Cordeiro, você já recebeu não somente a salvação, mas também as informações, a sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus e a instrução dela. Portanto, você agora vive continuamente, como a palavra de Deus diz aqui, mantenham os olhos fixos. Quando? Sempre. Não é para nós pararmos, é para você manter os olhos fixos em Deus. Segundo, pensem. Quando? Toda hora, não pare de pensar. Porque se você parar de pensar e parar de olhar para Cristo, você vai começar a olhar para as coisas do mundo. E aí nós facilmente iremos tirar o foco daquilo que Deus não deseja. Então Ele deseja sim que a gente pense nele. Então, para concluir hoje, o primeiro passo, estar ciente da presença de Deus é estar ciente, é compreender que Ele está ao nosso redor e saber que isso deve ser algo que nós devemos pensar continuamente. Você quer caminhar na presença de Deus? Então pense em Deus continuamente. Mantenha os seus olhos fixos na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida.